Drex, o futuro do dinheiro no Brasil, introdução. Você já ouviu falar no Drex? A moeda digital brasileira tem causado muita discussão. Alguns dizem que é o fim da liberdade individual, outros falam que será o fim do mundo. Mas será que é mesmo? Hoje vamos explorar o que é o Drex, como ele funciona e se realmente representa uma ameaça ou uma oportunidade para o nosso futuro. Vem comigo. O que é o Drex? Drex significa D, de digital. Representa o caráter 100% digital da moeda, que é uma versão tecnológica do real. De real é o real, só que digital. I, de eletrônico. X, simboliza modernidade, inovação e conexão com o ecossistema digital e financeiro. O nome foi lançado oficialmente em 2023 e marca a transição do projeto piloto de moeda digital brasileira para uma implementação mais estruturada, alinhada às tendências globais de digitalização do dinheiro. O Drex, como uma Central Bank Digital Currency, CBDC, é uma evolução natural no sistema financeiro global. Ele reflete as tendências de digitalização e modernização que já estão moldando a economia. No entanto, como toda inovação, o Drex tem vantagens e desafios que precisam ser analisados cuidadosamente. O dinheiro sempre evoluiu. Antigamente era o escambo, depois vieram as moedas, as cédulas, os cartões, e hoje usamos Pix e pagamentos digitais. O Drex é a nova etapa dessa evolução. Ele é uma moeda digital criada pelo Banco Central do Brasil, chamada de Drex. Basicamente é o real, mas em formato 100% digital. Mas qual é a diferença entre o Drex e o Pix, por exemplo? O Pix é uma forma de transferência de dinheiro, enquanto o Drex é o próprio dinheiro, só que digital. Ele promete ser mais rápido, seguro e eficiente para o futuro das transações financeiras. Medos e mitos. Muitos estão preocupados com o Drex. Algumas teorias dizem que ele vai acabar com a nossa liberdade, que o governo vai controlar cada centavo que gastamos. Mas será que é verdade? Primeiro, é importante entender que toda inovação vem com dúvidas e desafios. No caso do Drex, ele é uma ferramenta. Assim como o Pix revolucionou os pagamentos, o Drex pode transformar o jeito que lidamos com o dinheiro. Mas isso não significa que ele seja um vilão. O controle do governo sobre o Drex é um fato, mas isso já acontece com o real. O que muda é que, com a tecnologia blockchain, as transações podem ser mais seguras e rastreáveis. Isso ajuda a combater crimes financeiros, mas não significa que você vai ser monitorado 24 horas por dia. As oportunidades do Drex. Agora vamos falar das oportunidades. O Drex pode facilitar transações internacionais, integrar mais pessoas ao sistema financeiro e até mesmo reduzir custos para empresas e consumidores. Imagine enviar dinheiro para outro país em segundos e sem taxas absurdas. Exemplos: um pequeno comerciante usando o Drex para pagar fornecedores, ou um estudante recebendo dinheiro de familiares no exterior. Além disso, o Drex pode ser integrado a contratos inteligentes, permitindo transações automáticas e seguras. Por exemplo, comprar um imóvel sem a burocracia tradicional. Parece o futuro. O futuro é digital. Muitos países estão desenvolvendo seus próprios dinheiros digitais ou explorando ativamente essa possibilidade. Embora não seja certo que todos os países terão um dinheiro digital, a tendência é que a maioria adote essa tecnologia no futuro. Por que os dinheiros digitais são o futuro? Digitalização da economia. Com o aumento das transações digitais, o dinheiro físico está se tornando menos relevante. As moedas digitais são uma forma de modernizar as economias para acompanhar essa transformação. Eficiência e custo. Moedas digitais podem reduzir custos operacionais associados à impressão, transporte e manutenção do dinheiro físico. Inclusão financeira. Em países onde uma parte significativa da população não tem acesso a serviços bancários, o dinheiro digital pode oferecer uma solução acessível, permitindo transações por meio de smartphones ou dispositivos digitais simples. Concorrência com criptomoedas. Moedas como Bitcoin e Ethereum são descentralizadas e oferecem alternativas ao dinheiro tradicional. Muitos governos veem as moedas digitais como uma maneira de manter relevância no mundo financeiro digital. Combate a ilícitos. As moedas digitais podem melhorar o rastreamento de transações financeiras, ajudando a combater crimes como lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Situação global da Central Bank Digital Currency. Pioneiros, países como a China, digital, e as Bahamas já lançaram suas CBDCs. Fases de teste. Países como a Suécia, Krona, Brasil, Drex, Nigéria e Índia estão em estágios avançados de testes ou implementações piloto. Estudos e planejamento.
Os Estados Unidos, a União Europeia, Eurodigital, o Reino Unido e outros estão estudando a viabilidade e o impacto de lançar suas próprias CBDCs. Resistência. Alguns países, como El Salvador, adotaram o Bitcoin como moeda oficial, preferindo uma abordagem descentralizada ao invés de criar uma CBDC. Todos os países terão suas próprias CBDCs? É provável que a maioria dos países desenvolva uma CBDC, mas nem todos adotarão a tecnologia na mesma velocidade ou da mesma forma. Países com economias muito pequenas ou menos dependentes de transações digitais podem não priorizar o desenvolvimento de CBDCs no curto prazo. CBDCs, o futuro inevitável? Embora não sejam a única solução, as CBDCs representam uma adaptação dos bancos centrais às mudanças no comportamento financeiro global. Assim como o dinheiro físico foi uma evolução do escambo e os cartões uma evolução das cédulas, as CBDCs são vistas como o próximo passo natural. No entanto, desafios como privacidade, interoperabilidade e aceitação popular precisam ser resolvidos para que essa transição seja bem-sucedida. A tendência aponta para um futuro onde o dinheiro físico coexistirá, por um tempo com alternativas digitais, até que essas se tornem predominantes. Mas e se você ainda não confia nas moedas digitais de bancos centrais, CBDC? Não tem problema. As moedas digitais descentralizadas, como Bitcoin e Ethereum, também estão ganhando espaço. Elas oferecem uma alternativa para quem quer mais autonomia e menos interferência de governos ou bancos centrais. Vivemos uma era de escolhas. O Drex é uma solução do sistema tradicional, mas você ainda pode optar por moedas descentralizadas para diversificar e ter mais liberdade financeira. A tecnologia está nos dando mais opções, não menos. Alternativas financeiras digitais totalmente descentralizadas. As opções financeiras digitais totalmente descentralizadas oferecem uma abordagem alternativa ao sistema financeiro tradicional, que depende de autoridades centrais, como bancos e governos, para garantir a emissão e controle da moeda. Em vez de confiar em um banco central, essas soluções financeiras são construídas em plataformas de blockchain e utilizam criptoativos descentralizados. Vamos explorar as principais alternativas, seus fundamentos e o impacto do surgimento de novos criptoativos. 1. Criptomoedas descentralizadas. As criptomoedas como Bitcoin e Ethereum foram as pioneiras no movimento de descentralização financeira. Diferentemente das moedas emitidas por governos, como o real ou o dólar, elas não são controladas por nenhuma autoridade central. Em vez disso, elas operam em redes peer-to-peer, P2P, onde as transações são registradas em um livro-razão público, blockchain, mantido por milhares de computadores ao redor do mundo. Bitcoin. Lançamento: 2009. Proposta: criar uma moeda descentralizada que não depende de intermediários financeiros como bancos ou governos. Características: fornece um meio de troca e reserva de valor. Seu fornecimento é limitado, 21 milhões de unidades, o que cria uma escassez similar ao ouro. Ethereum. Lançamento: 2015. Proposta: mais do que uma moeda digital, o Ethereum oferece uma plataforma para contratos inteligentes, permitindo a criação de aplicações descentralizadas, dApps. Características: o Ethereum facilita a criação de criptoativos e moedas digitais dentro de seu ecossistema, além de contratos autoexecutáveis que eliminam intermediários. 2. Moedas estáveis descentralizadas, stablecoins. As stablecoins são criptoativos cujo valor está atrelado a um ativo estável, como o dólar ou o ouro, para reduzir a volatilidade. Embora muitas stablecoins sejam centralizadas, algumas opções descentralizadas começaram a ganhar espaço. Exemplos: DAI. DAI, criada no MakerDAO, é uma stablecoin descentralizada que mantém sua paridade com o dólar. Sua estabilidade é garantida por um sistema de contratos inteligentes, onde os usuários podem colateralizar criptoativos para emitir DAI. Terra USD, um projeto que teve falhas, mas foi uma tentativa de criar uma stablecoin descentralizada, cujo valor se manteve atrelado ao dólar americano. Características das stablecoins descentralizadas. Descentralização: não há uma única entidade controlando a emissão ou a manutenção do valor da moeda. Segurança e transparência: são baseadas em contratos inteligentes e blockchain, o que garante transparência em tempo real sobre a emissão e circulação de tokens. Usabilidade: oferecem uma alternativa mais estável para quem deseja se proteger contra a volatilidade das criptomoedas. 3. Finanças descentralizadas, DeFi.
O DeFi é um movimento financeiro que visa substituir intermediários financeiros tradicionais, como bancos, corretores e bolsas de valores, por protocolos e plataformas descentralizadas. Essas plataformas utilizam contratos inteligentes para criar produtos financeiros, como empréstimos, investimentos e trocas de ativos, sem a necessidade de um banco ou instituição financeira centralizada. Principais características do DeFi: empréstimos e empréstimos descentralizados. Plataformas como a Aave e Compound permitem que os usuários emprestem ou tomem empréstimos sem intermediários, com taxas determinadas pelo mercado. Exchanges descentralizadas, DEX. Uniswap e SushiSwap são exemplos de exchanges que permitem a troca de criptoativos sem a necessidade de uma autoridade central. Os usuários mantêm o controle sobre seus fundos, realizando transações diretamente de suas carteiras. Yield farming e staking. Algumas plataformas DeFi oferecem formas de gerar retornos através do staking de criptomoedas ou fornecimento de liquidez, onde os usuários podem ganhar juros ou recompensas. Exemplos de protocolos DeFi. Uniswap, uma das maiores exchanges descentralizadas que permite a troca de tokens diretamente entre usuários, sem necessidade de um intermediário. MakerDAO, uma plataforma DeFi que oferece empréstimos descentralizados usando o DAI como moeda colateral. Yearn Finance, um agregador DeFi que otimiza estratégias de yield farming e staking, maximizando os retornos dos investidores. 4. Tokens não fungíveis, NFTs. Embora não sejam estritamente uma alternativa financeira no sentido tradicional, os NFTs, tokens não fungíveis, estão ganhando destaque como uma nova classe de ativos digitais. Eles são únicos e indivisíveis, o que os torna ideais para representar colecionáveis digitais, arte, imóveis e outros bens. Características dos NFTs. Propriedade digital. Os NFTs podem ser usados para provar a propriedade de um ativo digital, como obras de arte, músicas ou até mesmo propriedades no metaverso. Descentralização. Assim como as criptomoedas, os NFTs são gerenciados por contratos inteligentes em blockchains como Ethereum ou Solana, sem a necessidade de intermediários. 5. Surgimento de novos criptoativos e blockchain. Além de Bitcoin e Ethereum, muitos outros criptoativos estão surgindo para atender a diferentes necessidades financeiras. Alguns exemplos incluem Solana, um blockchain de alta velocidade e baixo custo que oferece uma alternativa mais escalável para contratos inteligentes, e dApps. Polkadot, criado para permitir a interoperabilidade entre diferentes blockchains, permitindo que eles se comuniquem e troquem informações. Cardano. Focada em sustentabilidade e segurança, Cardano é uma blockchain que usa um protocolo de consenso diferente, chamado Ouroboros, para ser mais eficiente. Esses criptoativos estão construindo novos ecossistemas financeiros totalmente descentralizados, onde a participação de intermediários tradicionais é limitada ou eliminada. Desafios das alternativas descentralizadas. Embora ofereçam muitas oportunidades, as alternativas financeiras descentralizadas também enfrentam desafios significativos. Regulação. Governos podem sentir a necessidade de regulamentar ou até proibir certos criptoativos, como já aconteceu com o Bitcoin em alguns países. Segurança. Plataformas descentralizadas são suscetíveis a falhas de código, ataques hacker ou exploração de vulnerabilidades em contratos inteligentes. Volatilidade. Criptoativos como Bitcoin e Ethereum são conhecidos por sua alta volatilidade, o que pode ser um risco para investidores e usuários. As alternativas financeiras digitais descentralizadas representam uma revolução no setor financeiro. Elas estão proporcionando maior liberdade, transparência e acessibilidade, permitindo que indivíduos controlem seus próprios ativos e participem de um sistema financeiro global sem intermediários. O surgimento de novos criptoativos, como stablecoins descentralizadas, NFTs e plataformas DeFi, está expandindo ainda mais as possibilidades financeiras. Enquanto as CBDCs, moedas digitais de bancos centrais, tentam manter o controle centralizado, as soluções descentralizadas oferecem uma abordagem completamente diferente, colocando o poder diretamente nas mãos dos usuários. O futuro do sistema financeiro pode, portanto, ser uma combinação desses dois modelos, com cada um atendendo a diferentes necessidades e preferências. Conclusão. O Drex não é nem o vilão que muitos pintam, nem uma solução milagrosa. É uma ferramenta que reflete a evolução inevitável do dinheiro. Seu sucesso dependerá de como será implementado, regulado e utilizado. O mais importante é educar a população para que compreenda as mudanças e tenha opções.
Enquanto CBDCs como o Drex são parte do futuro, moedas descentralizadas como o Bitcoin também têm espaço, oferecendo uma alternativa interessante para quem busca mais liberdade financeira. Em resumo, o Drex é um passo adiante, mas cabe a todos nós acompanhar de perto sua evolução e garantir que ele beneficie a sociedade como um todo, respeitando direitos individuais e promovendo inovação. No fim das contas, o Drex não é o fim do mundo. Ele é parte de um futuro inevitável, onde a tecnologia está transformando tudo, inclusive o dinheiro. Cabe a nós entender, explorar as oportunidades e usar essas ferramentas da melhor forma possível. O futuro é digital e já começou. Qual é a sua opinião sobre o Drex? Vamos discutir nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos juntos entender as mudanças do mundo e aproveitar as oportunidades. Até a próxima!